O ano está acabando. E lá no Senado foi aprovada a regulamentação da reforma tributária. É informação no meionews.com. Põe na tela então para a gente ver. Olha, você já sabe, escaneia o QR Code, vai lá no meionews.com, portal atualizado, com as últimas notícias. E essa é dele, Alessio Rodrigues. Ananias, e os destaques que eu trago de mais importante, pelo menos na minha visão, é a questão da cesta básica, que segue ainda com imposto zerado, a alíquota zerada, e inclusão ainda de outros elementos, como, por exemplo, as farinhas, as massas, além das produzidas a partir da matéria-prima da tapioca, né, da mandioca. E aí também tem a questão dos medicamentos, que durante essa semana passada foi muito alvo de fake news, de que os medicamentos, os insumos para os tratamentos de câncer, para DST, seriam cobrados a partir de agora. E não, seguem zerado, a alíquota continua zerada, não existe isso. E há também, Ananias, a questão de uma emenda, e essa teve a redução de 60%. A gente falou, inclusive nessa semana, sobre a possibilidade de ser incluída ou não no imposto. Seguem ainda, Ananias, com essa redução no imposto do Brasil. O relator, que pareça, né? O senador Eduardo Braga tentou taxar as armas, as munições, apresentou no seu relatório o pedido de taxação por uma convicção. Ele disse que essa era a opinião dele, a posição dele, mas a bancada da bala mais uma vez venceu no Senado. A tentativa, Ananias, era incluir naquele imposto do pecado, até colocado também na votação, mas não foi para frente como esperado, né? E a gente tem a votação da bancada do Piauí. Como foi que votaram os 3 senadores do Piauí na regulamentação da reforma tributária? Olha aí, Alessio. É unanimidade. Senador Ciro Nogueira, do Progressista, sim. Marcelo Castro, do MDB, sim. E a senadora Jussara Lima, do PSD, também votou favorável. Podemos dizer que votaram com o governo, Marta? O senador Ciro votou com o governo? Acredito que sim, Ananias. O governo não tinha, mesmo com algumas modificações que foram feitas no Senado, não tinha demonstrado nenhum interesse em retroagir, né? Em fazer com que a proposta não fosse aprovada. Então, acredito que sim, os parlamentares piauienses alinhados aí com o governo, foi assim, não é a reforma perfeita como a gente sempre coloca, como o governo sempre coloca quando vai se manifestar, mas é a possível, né? É a melhor que a gente tem até o momento. Enfim, então eu acho que foi o que poderia ser feito. Claro que dava para ser melhor, dava para ser melhor, inclusive nesse ponto que é muito polêmico, que o Alessio citou, dentro do imposto seletivo, a inclusão das armas. Sim. Eu lembro que na época que estava em votação na Câmara ainda, alguns parlamentares piauienses, eles votaram a favor da retirada das armas de dentro do imposto seletivo. Eu só não vou lembrar de cabeça quais foram os parlamentares, mas eu lembro que até na época eu fui tentar apurar o motivo, por que eles tinham votado a favor dessa retirada. E aí eles colocaram que era mesmo por convicção, e mesmo com o governo alertando e orientando para que não fosse votado daquela forma. O fato é que é histórico. Temos uma reforma tributária. Isso é decisão política de se fazer, que já poderia ter sido feita muito antes e que agora vai trazer um imposto único, progressivo, a sua implantação e justiça social, deixando aqueles alimentos básicos para que se tenha um acesso mais justo a esses bens no país. Olha, e na Câmara foi aprovado o cadastro de pedófilos e também a castração química. Alessio. Ananias, aquele projeto que a gente até comentou uma vez aqui, de que se você vai ser um funcionário, se você vai ser contratado, principalmente no setor público, vai ter ali agora o registro se você